Na semana passada, então, nós estávamos conversando sobre essa posição da língua inglesa no mundo, né? Falamos um pouco, né, sobre os aspectos históricos que trouxeram a língua inglesa a ter essa importância, né, essa posição que tem no mundo hoje. Vocês pontuaram uma série de questões envolvidas nessas questões ideológicas, né, da língua inglesa. Mas ainda tinha gente que queria falar e a gente não chegou a terminar a discussão. Então, vou abrir aqui para vocês agora. Alguém quer começar falando? Então, vamos lá. Eu tinha trazido algumas perguntas, né? A gente foi discutindo as perguntas. Então, conversamos sobre todas essas questões. E, para mim, para eu perguntar, ficou faltando uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Com tudo isso que a gente viu, né? De que a língua inglesa ela está extremamente difundida, que existe toda uma questão histórica e uma questão cultural, né, envolvida nessa posição da língua inglesa no mundo hoje, que existe também automaticamente uma certa desvalorização e uma certa redução nas línguas étnicas, nas línguas menores em números de falantes, né? O que vocês acham que a gente deveria fazer com a língua inglesa? Então, né? Como que vocês se sentem? Tem que aprender, não tem que aprender? Qual a opinião pessoal de vocês, ou até qual é o sentimento de vocês em relação a isso, em relação à língua inglesa na vida de vocês hoje? Professora, eu acho que as próprias, como a senhora falou aí, as políticas, né, linguísticas, as políticas, elas não trabalharam em cima de a gente adquirir uma segunda língua, né? Só ficou no blá blá blá, como a gente tinha comentado na aula passada. E assim, quando se fala das línguas que foram tolhidas, é uma coisa, como a língua do colonizador que foi imposta, e as outras se perderam. Como a gente tem liberdade, eu não vejo por que eles não tivessem interesse de, desde a, o início, as séries iniciais, estar inserindo. E também tem outra coisa, não existem, o que aconteceu comigo mesma no curso que eu fiz magistério e fiz pedagogia, foi simplesmente eu não sabia nem falar e nem tinha interesse no inglês, como eu falei da outra vez, e eu era forçada a ensinar inglês na sala. Os livros vêm em CDs para a gente ficar ouvindo e ser obrigados a pronunciar e imitar, na verdade, está ensinando uma coisa que você nem sabe. Então, pega o professor que nem no magistério, nem na pedagogia teve nenhuma formação para poder estar ensinando o inglês na sala de aula. Então, a gente vai ensinar o quê? Só o que está ali no livro ou o que está mandando, não passa disso nunca. Só passa quando a gente tem interesse, que a gente coloca, diz, vou aprender, né? Como hoje eu estou com interesse, tenho interesse, estou aprendendo a língua espanhola. E
só quando a gente tem interesse e coloca uma meta e se disciplina para aquilo. Então, a partir de agora, desses entendimentos, dessa compreensão que a gente está tendo com o inglês 1, com o inglês 2, a gente pode seguir, né? Seguir essa linha aí de pensamento, porque sabe que é necessário, né? Então, essa é a minha fala. Muito bem. Depois, deixa eu abrir a listinha aqui de quem levantou a mão. Depois a Janaína. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Inglês, para mim, né? Eu falava conversando, né, com minha irmã, não faço, não tenho essa questão de aprender, né? Não é uma língua que eu sou apaixonada. Eu acho a gente acha, né? Tem línguas que a gente acha bonita. Inglês, eu acho que vou ter que aprender inglês porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, o capitalismo, né, posso falar assim, a gente somos obrigadas ter o inglês no nosso histórico, nossos currículos, porque hoje os empregos exigem, né, porque o inglês hoje, como uma vez meu patrão falou, eu só aceito pessoas que falam inglês. Para mim, espanhol nem francês serve, só inglês. Que inglês é a língua dos ricos. Foi assim que ele virou para mim e falou, né? Aí eu sei que eu vou ter que aprender obrigatoriamente, mas que eu tenho essa paixão, como muitas pessoas têm, não. Para mim, eu venho o espanhol, venho o francês, venho o crioulo, venho o lingala, e acho que eu sou apaixonada. E depois que o inglês ia chegar na minha parte, assim, de obrigação mesmo. A Bina. Sim, boa noite, consegue me ouvir? Certo, que bom. E quanto à minha contribuição também, eu gostaria também de dar aqui, é que muitas vezes ouvimos, sobretudo, dizer que não existe uma língua superior à relação do outro. Mas na minha visão, eu diria que é uma simples falácia. Uma simples falácia, porque sabe por quê? Vou sustentando aqui a minha tese. Porque para você fazer mestrado, doutorado, por exemplo, aqui no Brasil, a professora não me vai deixar mentindo aqui. E o aluno, por exemplo, é o estudante, nesse caso, do mestrado, doutorado, é obrigado a aprender a falar inglês. É obrigado a aprender a escrever, pelo menos em inglês, porque os próprios professores que lecionam nas universidades, eles não importam que esse estudante, por exemplo, se sabe falar inglês ou não, fluente ou não. Traz o texto no inglês, não importa se você sabe ou vai ter que jogar no Google Tradutor para você fazer a sua tradução e depois fazer. Não importa com isso. Aí vamos ver que está mostrando próprio a superioridade da língua inglesa no mundo atualmente. E, sobretudo, no texto que a senhora nos deixou na aula passada, que parece óbvio falha em termos de Scania, que a senhora deixou uma página, eu percebi em que própria autor e autora, dizendo que atualmente, podemos dizer que atualmente a segunda língua estrangeira que as pessoas mais procuram aprender seria o inglês. Pode ser por vários fatores, pode ser por fatores da educação escolar. Por exemplo, hoje eu para até chegar no nível de doutorado, a universidade me obriga, tenho que aprender a falar língua inglesa, quer que queiramos, não. Porque quando chegar, por exemplo, se ponhamos que eu vou fazer, por exemplo, relações internacionais, a maioria das vezes os professores vão me enviar os textos, os livros, na maioria das vezes, no inglês. Eu tenho a obrigação de ir procurar o inglês. Muitas vezes também fazem essa prova de proficiência, não sei se proficiência da língua inglesa, para ter acesso, para você confirmar, para ter acesso a esse certificado.
de proficiência na língua. As universidades fazem isso. A professora vai me também ajudar com a minha tese aqui, defendendo que muitas vezes dizemos que na área da linguística que não existe uma língua superior à outra, mas o próprio sistema vai nos mostrar que existe a hierarquia da língua. Por exemplo, eu devo, sabe, existe esse discurso que na prática é uma outra coisa, que na realidade é uma outra coisa. Podemos discutir aqui, mas na realidade vamos encontrar que inglês, francês, espanhol são línguas que estão no topo. São línguas que estão no topo. E eu não vejo essa necessidade. É uma obrigação para quem vai estudar, por exemplo, aqui no Brasil, aprender o inglês ou espanhol. A segunda opção seria talvez espanhol. E sempre eu discorro com esse ponto de dizer que não existe uma língua é superior à relação da outra. O sistema próprio que foi implementado desde, podemos dizer assim, da época da colonização até hoje, esse sistema tem reinado na sociedade. Como podemos dizer, desde os períodos da Idade Média, ou antes da Idade Média, que era da Idade Antiga, podemos também constatar que a língua que estava no topo seria o grego, podemos dizer assim, que estava depois da língua grega, e depois vem o latim, que substitui no lugar essa língua da língua grega. Depois do latim, no século XXI, vem uma outra língua também, que é a língua inglesa, que está no topo, na ranking, quer que queiramos, não, temos que assumir, porque várias produções dos textos dos vários autores que dominam a ciência, podemos dizer-se, em outro sentido, entre aspas, dos homens brancos, na maioria das produções são produções científicas de língua inglesa. Agora, a universidade em si vai nos obrigar a aprender nessa linha de buscar aprender mais língua inglesa. Era isso que eu queria comentar. Então, vamos lá, eu vou começar comentando do Albina, depois eu volto. Eu concordo, Albina, com a tua tese. Quando a gente fala, né, que nenhuma língua é superior à outra, dentro da linguística, nós estamos falando, na verdade, num ideal de língua, né? Se nós formos pensar na língua como uma coisa pura, limpa e completamente dissociada da cultura e de questões culturais e políticas, né? Só que isso não existe. Não existe língua que não esteja associada a uma cultura e que não carregue com ela preceitos ideológicos de um grupo de pessoas. Não existe. Por quê? Porque as línguas são um fenômeno natural, é um fenômeno humano natural. Um fenômeno natural, ele não ele acontece por si só. Então, tem uma série de fatores que estão definindo a maneira como uma língua se forma, e ela acaba carregando essas informações com ela, né? Pode mudar um pouco quando você troca, né? Quando a língua muda de ambiente geográfico, né? Então, por exemplo, a língua inglesa, quando saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, ela assumiu algumas categorias diferentes, mas ela ainda continuou carregando muito do original e assim por diante. Mas eu concordo com você que, como as línguas não podem ser dissociadas da cultura, elas acabam tendo, sim, um peso diferente, né? Elas podem não ter um valor intrínseco diferente, mas elas têm um peso diferente, sim. E a prova disso é, como você falou,
o fato de que hoje a gente tem algumas línguas né, que são mais valorizadas na sociedade, assim como outras línguas na história, no passado, também já ocuparam esse espaço. Aí a Janaína falou, desculpa, a Miriam falou sobre a questão do ensino, né? Essa questão do ensino, ela é uma escolha, né? Sempre se negou para uma classe social ou para algumas classes sociais o acesso a esse conhecimento, né? Isso é uma coisa histórica que vem lá desde o latim. Quando surgiu a língua escrita, quem que eram as pessoas que sabiam ler e escrever? Porque ler e escrever são habilidades que demoram para ser aprendidas. Então, você pensa, lá nos anos de 1500, quem que tinha tempo para aprender a ler e escrever? Os pobres, que eram a extensa maioria da população, colocavam os filhos com 5 a 6 anos a trabalhar porque precisavam que as crianças produzissem, rendessem, né? E não só brincassem ou estudassem. As crianças naquele tempo eram pequenos adultos. Então, só quem tinha condições de aprender a ler e escrever, quem tinha acesso à língua, eram os religiosos e a realeza. Claro que isso foi mudando ao longo do tempo, mas essa cultura permanece até hoje. No momento em que o acesso a línguas estrangeiras é barrado de certas esferas da população. Porque ainda existe, de certa forma, aquela ideia de que ter um conhecimento linguístico é um conhecimento engrandecedor ou melhor do que alguma outra coisa ou do que algum outro tipo de conhecimento. Então, por mais que as políticas linguísticas no Brasil, que são uma coisa muito mais recente, é claro, né, outra realidade, mas por mais que as nossas políticas aqui linguísticas já venham há muitas décadas promovendo o discurso da importância das línguas estrangeiras e principalmente da língua inglesa, você tem na prática uma ação que é completamente diferente desse discurso escrito, porque as leis dizem uma coisa, mas não existe investimento na prática e acaba acontecendo aquilo que tu viu. Um professor que não sabe falar a língua é obrigado a ensinar, né? Como se ensinar uma língua fosse uma coisa assim, né? Tu não precisa nem saber para ensinar. E o ensino é esse, onde a maioria das pessoas chega na universidade sem ter aprendido. Coitado do pobre lutando para sua sobrevivência diária. É isso mesmo. Né? Tem os interesses políticos em geral, pelo menos aqui no Brasil, que é o contexto que eu me debruço, os interesses não querem que esse conhecimento chegue até a grande maioria da população. Aí você vê assim, por exemplo, você pega o acesso, o colega falou, né, do acesso ao mestrado, do acesso ao doutorado, mas não é só isso. Na verdade, até o acesso à graduação. Porque se você for pensar, as melhores universidades do Brasil, para os cursos mais procurados, não é Enem, continua tendo vestibular. Eu acho que até alguns casos existe, mas não são todas as vagas. O cara ainda tem que ir lá fazer o vestibular. E nesse vestibular tem prova de inglês. Então, a partir do momento que tem essa prova de inglês e você tem um pobre que estudou em escola pública a vida inteira e não teve dinheiro para pagar um curso particular de inglês, e você tem o filho do rico que estudou em escola particular e fez curso de inglês a vida toda, quem que vai entrar na medicina da USP? Então, existe todo esse sistema, né?
E por que eu estou, né, trazendo tudo isso? Misturando tudo isso que vocês estão trazendo, estão falando, e o que a Janaína disse ali, ela usou a expressão, agora eu vou ter que aprender. E é essa sensação que a gente tem, né? Que se tu quer sair do lugar, se tu quer ir além, em praticamente qualquer área da vida, nossa, eu vou ter que aprender. E, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem muita gente que se dá muito bem na vida sem falar o inglês. Então, aquelas pessoas que escolhem não falar e que escolhem, né, estudar outras línguas, como Miriam escolheu o espanhol, como outros escolhem o francês, como outros escolhem outras línguas, isso pode ser usado da mesma forma. Porque, no fundo, todas as línguas estrangeiras, e principalmente a língua inglesa nesse momento, são ferramentas. Então, são ferramentas que a gente vai usar para chegar aonde nós queremos, para construir aquilo que nós queremos. Então, não, eu quero fazer um mestrado e um doutorado em tal e tal lugar e precisa ser o língua inglesa, então eu vou aprender a língua inglesa, eu vou passar nessa prova, eu vou me dedicar e eu vou chegar lá. Mas existem também outras possibilidades. Recentemente, eu estive em contato com alguns professores da Europa e muito me surpreendi em saber que na Alemanha, a Alemanha tem um número X de vagas para ensino superior que são reservadas para estrangeiros, né? Só que só alguns cursos são ensinados em língua inglesa. Então, a grande maioria das vagas para estrangeiros, se você quiser concorrer, você tem que aprender a falar o alemão. E sobram vagas todos os anos em universidades da Alemanha, porque as pessoas, porque não tem candidato, porque muitas pessoas não falam alemão, né? Porque todo mundo está tanto nessa do vou focar em inglês, focar o inglês, e às vezes tem também outras oportunidades com outras línguas. Então a gente não pode esquecer disso também, né? Que às vezes o inglês pode parecer sufocante, mas existem também outras possibilidades para aqueles que realmente não querem ou que acham que não é interessante para si. Comentários, vamos lá. Professora, a senhora estava falando aí e eu estava aqui pensando que se realmente fosse assim fosse diferente, não precisaria, talvez, nem ter mais o inglês na escola. Porque se fosse normal todos falarem inglês, provavelmente a geração que fosse nascendo, ele iria adquirir o inglês por aquisição. Nem precisava, porque eu tenho um exemplo de um garoto que ele nunca aprendeu inglês na escola e pelo fato de a mãe colocar ele para ver tudo, ele começou a assistir as coisas na internet desde criança. Todo mundo falava inglês, quer dizer, todo mundo não. Tinha pessoa que trabalhava em inglês em casa e ele foi crescendo e ouvindo o inglês. E aí ele começou a assistir tudo no inglês. Hoje ele tem 10 anos e fala inglês fluente. E não foi na escola. Então, se essas políticas, se a gente tivesse esse acesso, realmente tolido mesmo, porque se a gente tivesse esse acesso, não precisaria. E aí eu pergunto, né? E se todo mundo falasse, o que ia acontecer?
qual seria a próxima língua que seria valorizada no mercado de trabalho? Né? Porque será que iam nos dizer, então tá, tudo bem, todo mundo já fala inglês, então a gente está tranquilo. Eu acho que ia vir mais uma que iam dizer, não, então agora todo mundo precisa aprender a falar chinês. Vai saber, né? Mas então, aí chegando nesse ponto, aí eu quero só eu vou dar uma passadinha rápida para vocês no texto que eu não consegui, no fim das contas, encontrar o arquivo com a cópia correta para passar para vocês. Mas nesse texto, o apogeu do inglês, eles falam sobre a situação do inglês como uma língua internacional, né? Como essa língua que foi escolhida, digamos assim, ou que acabou por acaso, né? Nessa posição de hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Então, ele fala um pouco sobre o desenvolvimento desse poder das línguas na Europa. Então, ele traz ali que, inicialmente, nós tínhamos o francês, o alemão, o inglês e o russo, em praticamente pé de força ali. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, quem ficou como os grandes mocinhos no cenário internacional foi os Estados Unidos, depois a Rússia, que acabou caindo, perdendo poder por questões internas, né? Ele fala sobre todas aquelas questões, né, que colocam a língua inglesa num papel de poder, como eu falei para vocês na semana passada. Então, a questão da mídia, da própria academia, da comunicação eletrônica, né, internet, a quebra de barreiras que se deu com a globalização. E então ele começa ele tenta fazer uma previsão de como é que vai ser daqui a 100, 200 e 300 anos. Né? E se pergunta, bom, o latim, né, cresceu, foi a língua mais falada no mundo, e de repente outras línguas começaram a surgir, que assumiram outros papéis de poder e que começaram a tomar maior importância. E o que aconteceu com o latim? Praticamente morreu. Então, como é que a gente pode saber o que vai acontecer com a língua inglesa? Né? E ele coloca que não tem como saber. A gente não tem como saber que, assim como a língua pode continuar se movimentando no sentido de ser cada vez mais internacional, esses pequenos movimentos que também a gente comentou na semana passada, de alguns lugares que não aceitam essa interferência, que estão lutando para manter as suas línguas, né? Como eu comentei da Espanha, da França, que houve legislação até aqui no Brasil, né, para barrar o uso de palavras estrangeiras na língua e tal. Então, tudo isso pode ter um efeito, mas também pode não ter efeito nenhum. E que, na verdade, o que vai definir o futuro da língua inglesa são as questões políticas, geobiopolíticas no nível internacional. Se nós continuarmos em um ambiente global pacífico, né? Tudo bem que existem guerras, mas hoje a gente vive globalmente em um ambiente pacífico. Os autores não veem nenhuma grande mudança, né? Mas que tudo vai depender de, a partir de agora, como se os países falantes da língua inglesa vão se manter nessa posição de poder, ou se vão outros países acabar assumindo esse lugar. Alguma dúvida, pessoal? Algum mais comentário?
Não. Então, eu estou vendo que já é quase 8 horas. A gente tinha, na verdade, esse era o papo da outra semana que tinha ficado. E para essa semana nós tínhamos a videoaula sobre o início dos parágrafos, né? Mas vamos fazer assim, vamos deixar para comentar os parágrafos na próxima semana, então. E aí, quem não assistiu tem a oportunidade mais aí uma semaninha de assistir a videoaula, e na semana que vem a gente tenta dar uma adiantada para não ficar para trás. Tá certo? Sim. Certo, professora. Então, nos vemos na próxima semana. Até mais. Boa noite a todos. Boa. Boa noite, boa noite.